Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, sexta semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento, invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 38, e capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, depois da profissão de fé de Pedro, que foi mostrada a nós na liturgia da palavra no dia de ontem, nós iniciamos uma nova fase no Evangelho de São Marcos, a segunda fase do seu Evangelho. Dos discípulos já entendendo, compreendendo e crendo que Jesus é o Messias, mas também suas vaciladas. E eu dizia ontem, a nossa vida é assim. Nós, se não perseveramos na oração, na leitura da palavra, na meditação diária, se nós não lemos a doutrina da igreja, se não estudamos a vida dos santos, se não rezamos, se não temos vida sacramental, nós corremos o risco, sim, de termos grandes vacilos na nossa caminhada de fé. Mas, a partir do momento em que nós compreendemos quem é Jesus para nós, nós vamos compreendendo também qual é o significado da missão de Jesus. E o significado da missão de Jesus é o de dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus veio para morrer na cruz, para ressuscitar e para vencer a morte, dando ao homem a possibilidade de novamente passar pelas portas do paraíso que haviam sido fechadas pelo pecado de Adão e Eva. O Senhor, quando vem sobre nós com a sua graça, Ele nos capacita para isso, para que nós um dia cheguemos ao céu. Mas é necessário entendermos que nós precisamos abrir mão da nossa vida. Ou seja, precisamos estar dispostos a perdê-la para ganhar o reino dos céus. O que significa literalmente abrir mão da nossa vida, perdê-la para ganharmos o reino dos céus? Pode significar, sim, darmos a nossa vida física, ou seja, derramarmos o nosso sangue por causa de Jesus, como fizeram os mártires nos tempos passados e continuam ainda nos dias de hoje oferecendo as suas vidas por causa do reino dos céus. Mas significa também para nós irmos abrindo mão dos consolos, dos confortos e das propostas do mundo para estarmos única e exclusivamente com a nossa vida ancorada em Deus, nas coisas do alto. Nós precisamos aprender a colocar o nosso coração no alto. Nossos olhos precisam estar fitos no alto. Nossa cabeça, nosso coração, nossa vida por inteiro devem tender para o alto, porque é para lá que o Senhor quer nos conduzir, para o céu, para a eternidade. E é por isso que Jesus é tão claro ao dizer que quem quer segui-lo deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz de cada dia e segui-lo. Renunciar a mim mesmo
significa não estar disposto a fazer os meus caprichos e as minhas vontades, a domar o meu espírito, a reger a minha carne, a não ser presa fácil das paixões, dos desejos. Caríssimos, nós sacerdotes que atendemos confissões, nós também padecemos do pecado, nós temos as nossas misérias, mas nós nos compadecemos muitíssimo, eu ao menos me compadeço muitíssimo das lutas interiores daqueles que eu atendo, daqueles homens e mulheres que nos buscam para pedir perdão a Deus e para receberem do céu um novo alento, para retomarem a sua caminhada, retomarem a sua vida de oração e assim seguirem em direção ao céu. Nós precisamos aprender a domar as nossas paixões. E esse ato de nos apresentarmos diante de Deus, arrependidos diante dos nossos pecados, sendo conhecedores autênticos das nossas limitações, é o tomar a cruz de cada dia, renunciando a si mesmo e seguindo a Jesus. O Senhor sabe que nós vamos cair, o Senhor sabe que nós vamos errar, o Senhor tem a consciência de que o nosso coração, muitas vezes, deseja o bem, mas acaba fazendo o mal. Mas nem por isso o Senhor nos abandona. Ele é como o Cirineu, que no momento da nossa queda vem e nos auxilia a tomarmos de novo um fôlego, um novo ânimo, nos coloca de pé, toma a cruz e a deita novamente sobre os nossos ombros. Jesus é o nosso auxílio e o nosso auxiliador nessa caminhada para o céu, nessa luta constante que existe na nossa vida contra o pecado. É uma batalha. Nós, se olharmos ao nosso redor, vamos perceber, como eu dizia outro dia, que a realidade da igreja é uma realidade muito mais espiritual do que física e que nessa realidade espiritual as forças do mal também estão agindo para nos tirarem do caminho de Deus. São Pedro, na carta aos Hebreus, vai nos dizer: o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. E no outro trecho ele vai dizer: não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra as forças do mal espalhadas pelos ares. É uma batalha, mas essa batalha só se vence com a cruz. Por isso, eu e você não podemos rechaçar a cruz. Não podemos querer uma vida cristã sem a cruz, porque uma vida cristã sem a cruz não é vida cristã, não conduz à eternidade, não conduz o homem à morte do pecado para ressuscitar para a vida verdadeira. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.